Bom dia. Só tá... Bom dia pra vocês, boa quinta-feira, bom trabalho, né? Hoje é 2, né? Bom trabalho pra vocês, que Deus abençoe esse dia, né? Que Deus esteja no controle do nosso dia a dia, né? Nos trabalhos de vocês, nas firmas, onde vocês estiverem. E algo que eu vou dizer a vocês, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de renúncia. As pessoas têm que renunciar, então, né, nos tempos tem que ter renúncia. As pessoas que não aceitaram Jesus têm que ter arrependimento, transformação de vida. Do mesmo jeito, as que estão dentro dos templos, né? Tem que ter transformação e mudança de vida, porque só assim pode herdar o reino do céu. Se não for assim, não herda não. E bora pra cá? Vou soltar pra vocês o sonho, vou soltar pra vocês as Santas Escrituras. Confirmando o sonho. Eu sonhei que eu tava numa casa. Só que eu tava numa casa, chegou umas pessoas de viagem. Essas pessoas que chegaram de viagem, elas se organizaram. E tudo que elas se organizaram, elas foram fazer comida. Eu peguei um pezinho de cebola, saí dessa casa, fui plantar na outra casa. No caminho que eu vou pra outra casa, né, plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, vi um pedaço de um templo no céu. Vocês me perdoem, tô com o nariz entupido. E a voz ruim, né? Glória a Deus. E quando eu olhei, glória a Deus. Quando eu olhei para o céu, eu vi o pedaço de um templo. O templo era branco. E ele tinha uma listra marrom em cima, né? E embaixo tinha um desenho com a cor amarela bem clarinho, mas bem clarinho, pretinho. E quando eu fixei os olhos no templo, eu senti o templo do céu. E tudo que tirou o templo do céu, eu continuei meu caminho, fui para outra casa. Quando eu cheguei na outra casa, eu plantei esse pezinho de cebola nessa casa. Essa casa não tinha teto, só tinha um portal. E lá na frente dessa casa tinha um poço cheio de água azul marinho escuro, bem cheio mesmo, tava transbordando esse poço. E eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa casa. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, que eu ia sair, me levantar para ver, ele já vinha ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua e veio ao meu encontro. Quem veio ao meu encontro, ele disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali para trás. Bora olhar? A primeira casa tinha uma mulher lá dentro. Ele disse não. A segunda casa, tava com a porta aberta para ele. E ele disse não. A segunda casa tava com a porta fechada para ele. Ele passou, eu fui logo dizendo não. E a última casa tava com a porta fechada, eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei. A mulher que tava lá dentro, ela olhou, com o rostinho de espantada, ele colocou um semblante de alegria. Ele se virou para mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui pra frente da casa onde eu plantei esse pezinho de cebola, né? Quando eu vou chegar na frente dessa casa, ele já vem atrás de mim com essa mulher. Ele vem trazendo ela na frente da mão dele, na palma da mão dele, na frente. Ela suspensa do chão. E ela não estava mais igual ela estava antes, não. Ela não se movia mais pra nada. E ele colocou ela mesmo no centro da porta, ela suspensa do chão. Pensei que ele ia levar ela naquela hora. Aí eu olhei pra ela, olhei pra ela, achei ela bonita e senti pena, né? Aí eu peguei isso assim, vou perguntar pra ele se da onde ele não vem, se ele não viu Jesus, porque ele vinha do céu, né? Eu fui perguntar a ele. Eu andando do lado dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? E ele parou perto de mim, deu um sorriso. Ele parou perto de mim e ele não deu um sorriso. Ele colocou um semblante no rosto dele, vocês me perdoem. Então, ainda tô meio dormindo. Ele parou e ele colocou um semblante no rosto dele. Quando ele colocou o semblante, eu me acordei, né? O semblante que ele colocou pra mim, o que eu entendi, foi como se você não tá me conhecendo? Então, aí eu me acordei. Quando eu me acordei assim, se eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. Quando eu dormi, eu vi a cabeça de uma mulher, toda maquiada. E eu vi a cabeça dessa mulher toda maquiada, né? O rostinho dela pintado. Jesus me mostrou, né? Foi um cochilo que eu dei quando eu me acordei. Ele me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada, os lábios dela com batom, a sobrancelha dela com rímel, o cabelo dela estirado, ela tava toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela e me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho, por causa dessa cabeça dessa mulher. Algo que eu vou dizer a vocês, essas pessoas que vêm chegando de viagem são as pessoas do arrebatamento. E esse pezinho de cebola é muito choro. E ele foi plantado na frente dessa casa. Esses 3 homens, esse templo que eu vi no céu é a Nova Jerusalém, que está esperando nós para nós cultuar o Senhor lá. E sobre esses 3 homens que desceram do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E sobre, glória a Deus, e sobre essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, é o templo em Israel, que lá tá só o muro da lamentação arribado, por isso que eu sonhei só com essas paredes erguidas e o portal, é o mesmo jeito lá de Israel. Então, esse sonho também é pro povo de Israel. E sobre essas 3 casas que estavam... sobre esse poço cheio d'água. Esse poço cheio d'água é o choro do povo de Israel, lá desde o início até o final. Tá cheio d'água transbordando. E ainda fui plantando um pezinho de cebola em cima. Eu fui plantando um pezinho de cebola perto, né? Então, e sobre mulher dentro da casa, mulher representa a religião. Sobre essas casas que estavam em funcionamento, tinha 3 casas em funcionamento. Essas 3 casas que estavam em funcionamento são 3 templos do Senhor aqui na face da terra. A primeira ele rejeitou, que é o que? O templo católico. O Senhor rejeitou o templo católico porque por falta de adoração a Deus. E também por falta de santificação. E sobre tudo que eu leio pro templo evangélico, pro templo católico também. Tudo que eu leio, né? Tudo que eu leio para o templo evangélico, cabe também para o templo católico. Tudo. Essas 3 casas, cada casa representa um templo do Senhor aqui na terra. E mulher dentro da casa representa a religião. Vocês vigiem, Jesus está voltando. Vocês vigiem que Jesus está às portas. E essas casas representam templo. Cada mulher dentro de uma casa representa a religião. A primeira religião católica ela foi rejeitada por Deus. A segunda foi rejeitada por Deus, foi o templo evangélico. São as 5 virgens loucas que não gostam de obedecer a palavra de Deus. Jesus está divertindo o templo evangélico da vaidade. Jesus está divertindo vocês da vaidade. Tem vaidade no tempo evangélico. Vocês entram e a gente vê as pessoas, como é que elas estão, entendeu? E Jesus está fazendo o quê? Tá falando o que sobre a cabeça dessa mulher? Em Jó 15. E o versículo 31 está dizendo: não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então, as 5 virgens foram deixadas por causa disso. As 5 virgens loucas, né? Então, a última que ele aceitou, a última que ele aceitou é o quê? Aquela que... As 5 virgens prudentes que não obedecem a palavra do Senhor. Agora, bora para o quê? Vou ler para vocês a passagem sobre esse sonho. Vou ler a passagem de quê? 2 passagens, 2 livros diferentes, né? Primeiro vai ser a parábola das 10 virgens. Por que as 10 virgens? Por que das 10 virgens? Vocês me perdoam. Bora pra cá, ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Algo que eu vou dizer a vocês, cada mulher representa uma religião. Então, e aqui só foi aceito uma, as outras 2 foi rejeitadas. No sonho, as outras 2 foi rejeitadas. Então, a mensagem está sendo bem abertamente para o tempo católico e para o tempo evangélico, né? Ó, as loucas... E 5 delas era prudente. E 5 loucas. Você está vendo o tempo evangélico, ele se divide em 2. As virgens prudentes, que obedecem a palavra de Deus, e as virgens que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, ainda o que? Pega perante ao Senhor por não ter conhecimento. Algo que eu vou dizer a vocês. João 5 e o versículo 31. Olha o que é que Jesus fala. Examinais a Escritura, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós conhecemos o Senhor através das Santas Escrituras, nós temos vida eterna através das Santas Escrituras, sem ela, nós não temos vida eterna. Ó, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O que é o azeite? É a palavra de Deus, o conhecimento das Santas Escrituras. Não adianta de nada conhecer e não colocar em prática, né? Ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Você está vendo as prudentes, como é que elas são? Elas têm o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Elas estão cheias, entendeu? Ó. E tardando o esposo, torcalejaram todos. O templo do Senhor cochilou, né? Ó. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. As trombetas do Senhor que está na terra dizendo que Jesus está voltando, né? Aquele que escutar, que se ajeitar,
irá com o Senhor. Aqueles que não acham se ajudar, não irá, né? Ó. E as loucas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, tá vendo? Tem que preparar as lâmpadas. Ó. Mas as prudentes disseram. Peraí, as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Tem pessoas na congregação que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Mas as prudentes respondendo dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende e compra para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Você está vendo? Fechou as portas. Ó. E as que estavam preparadas foram como o Senhor, as que não estavam ficaram para trás. Olha o que elas foram falar para o Senhor. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aquela que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. Ó. Elas vão clamar o Senhor depois do arrebatamento, né? Você está vendo? E o Senhor ainda vai responder. O que o Senhor vai dizer, ó? E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Por que o Senhor vai dizer isso? Porque tiveram chance, oportunidade de conhecimento da palavra de Deus, mas não fizeram, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o Senhor deixou escrito aqui em Mateus os sinais da vinda do Senhor. Ó, Mateus 24, o nome dessa parábola, ó, os sinais da segunda vinda do Senhor, os sinais da segunda vinda do Senhor. Tem sinais para a gente saber que o Senhor já está voltando, que o Senhor já está às portas. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão. As estrelas do céu cairão. Deixa eu repetir novamente esse versículo, ó. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 29 e o versículo 30, que eu acabei de ler para vocês. E agora eu vou ler para vocês porque o tempo católico ele foi rejeitado por Deus. E aí, o tempo evangélico também, as 5 virgens. Eu ralei para vocês. Por que o tempo evangélico foi deixado? Por causa de quê? Por causa da vaidade. Ó, agora eu vou ler para vocês o templo. No templo católico, por que ele foi rejeitado? Por causa dos 10 mandamentos, que não é cumprido dentro desse templo, dentro dessa casa. Eles não cumprem esse templo. Eles não cumprem os 10 mandamentos. Ó. Salmos 25, e o versículo 6 e o versículo 7 que eu vou ler para vocês, ó. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Lá eles dão muita reverência à Ave Maria, reza para a Ave Maria, se curva perante a Ave Maria, dobra o joelho perante a ela. Cantar e cultuar o Senhor e orar eles não servem. Por isso que esse templo foi rejeitado por quem? Pelo próprio Messias, né? Mas a mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue. Porque arrependei-vos. Jesus está voltando. Ó, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Você está vendo? Nós somos o que? Ovelha dele. Pois então nós temos que dar reverência, adoração só a ele. Ó, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Júbilo é cântico. Apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos. Você está vendo? Cantar e orar perante o Senhor. Cantar e orar e ler salmos, né? Ler as Santas Escrituras, né?
A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Deixa eu ler só mais um. Encerrei para vocês aqui. Agora eu vou não quer ser a voz, não. Vou para as outras partes, né? Por que que esse templo foi rejeitado? Por causa da vaidade, que eu vou repetir novamente, ó. Jó 15, versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Por que que esse templo foi também rejeitado? Por causa da vaidade. Agora eu vou ler mais outro. Agora eu vou ler o quê? Os 10 mandamentos, que não é cumprido. Glória a Deus. Vou deixar aqui para mim olhar. Porque não é cumprido no templo. Levítico. Os 10 mandamentos não é cumprido no templo católico. Ó. Êxodo 20. E o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Vou ler para vocês porque que esse templo foi rejeitado. Porque aqui é os 10 mandamentos que o templo católico ele não cumpre. Ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O Senhor já está dizendo que nem a imagem dele não é para ter. Por causa de quê? Porque o Senhor está lá no céu, ó. E nem debaixo da terra. A mãe do Senhor morreu, ela foi sepultada, ela vai ser retirada agora, no dia do arrebatamento. Nem nas águas debaixo da terra. Não pode ter nada de imagem dentro dos templos, ó. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. Você está vendo? O Senhor está dizendo que não é para se curvar perante imagem de escultura, nem tampouco rezar e orar. Rezar, né, e cantar, né? Celebrar, né? Então, ó. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Você está vendo? E faço misericórdia a milhares do que me amam e guarda os meus mandamentos. Você está vendo? É isso, né? Que o Senhor está pedindo o quê? Para nós fazermos, né? Glória a Deus, glória a Deus. Guardar o quê? Os mandamentos do Senhor. E vocês vêem que no versículo 5 o Senhor está dizendo que essas pessoas que praticam isso odeiam o Senhor. Então, para com isso. Olha o que é que Jesus fala sobre as idolatrias. E essa aqui foi a tentação de Jesus lá no deserto. O inimigo pegou, né? Olha o que é que ele fez. Ele fez com o Senhor e ele fez com o templo do Senhor e as pessoas escolheram. Bora ler aqui, ó. É Mateus 4 e o versículo 9 e o versículo 10. Eu vou ler para vocês, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorasse. Isso aqui foi o inimigo, pedindo que adoração a Deus, pedindo adoração a Jesus, né? E olha o que é que Jesus respondeu para ele. A mesma coisa que vocês deveriam, o povo católico, ter feito, né? Ó, então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Adorar, se curvar, dobrar os joelhos só perante ao Senhor. Servir com orações, com cânticos, só a Deus, entendeu? Só o Senhor, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês, né? Os 2 versículos. E outra coisa que eu vou ler para vocês também a respeito sobre isso lá no livro de Apocalipse. Por quê? Porque a sentença é terrível para as pessoas que pecam perante a Deus. Vocês viram que lá que eu li para vocês? O que foi que eu li para vocês? Eu li para vocês os 10 mandamentos. E olha o que é que está escrito na última folha de Apocalipse, Apocalipse 22 e o versículo 15, ó. E ficarão de fora. Olha quais são as pessoas que vão ficar de fora, principalmente os idólatras, ó. Idólatra, que é as pessoas que idolatram imagem de escultura, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras, os que ama e comete a mentira. Essas pessoas estão fora do reino do céu, que está dizendo no livro do Apocalipse, entendeu? Por que o Senhor deixou escrito para que vocês saibam e para que vocês não façam? Entreguei para vocês, agora eu vou para o próximo sonho. Sobre a vaidade e sobre também as vestes, Deuteronômio 22, versículo 5, o Senhor diz, não haverá traje de homem na mulher, nem o homem vestirá traje de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação perante o Senhor teu Deus. Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. As pessoas que para ir nos templos,
É pra gente se de vestido, porque é isso que o Senhor manda, né? Ó, sobre a vaidade dentro dos templos, né? Ó, mas na beleza interior, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Nós só somos preciosos diante de Deus se nós deixar o que é a vaidade de lado e se apegar nas coisas celestiais. Assim, nós seremos preciosos, valiosos ao Senhor, né? Entreguei para vocês, vou para o próximo sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa, eu estava trabalhando e eu trabalhei até meu dia. Meu dia eu saí para almoçar, quando eu retornei, eu já tinha perdido o horário. Cheguei atrasada. Tudo que eu cheguei atrasada, eu só experimentei a roupa que eu estava fazendo. Aí eu vi que deu, né? Aí já passou pra noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor. Não sei de qual, sei que eu vim da congregação do Senhor. No caminho que eu venho da congregação do Senhor, eu vinha no beco da minha casa, era um dia festivo. E atrás de mim vinha carro, vinha moto. E tudo que vinha carro ou moto atrás de mim, na minha frente aparecia um cavaleiro. Esse homem que apareceu no cavalo, né, ele veio voado. Esse homem é o Senhor. Ele veio voado. Aí eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E quando eu olhei, né, o homem estava lá no chão e o Senhor estava, né, guerreando com ele. E tudo que o Senhor estava guerreando com ele, eu cheguei lá pertinho do Senhor, aí nós saímos e o Senhor se sentou no canto, né? Nós saímos para esse canto, lá nesse canto o Senhor se sentou e lá o Senhor bebeu. E eu peguei e disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, para ele voltar lá para aquele canto onde ele guerreou. Aí eu peguei e coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu coloquei lá, ele tombou. Na hora que ele tombou, esse deixa que ele vai se machucar, não vou deixar não. Aí eu me sentei do lado dele. E algo que eu vou dizer pra vocês, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu me sentei do lado dele, eu me acordei. Esse homem é o Senhor que veio no cavalo e eu vou ler pra vocês agora em Apocalipse. Foi quase em cima. Ó, o cavaleiro no cavalo branco. Apocalipse 19. E o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava pelejando. Eu falei para vocês, eu disse para vocês que ele estava brigando, né? Pelejando, né? Pela igreja dele, ó. E julga e peleja com justiça. A mensagem para vocês foi entregue, né? Sobre o que? O nome daquele homem que veio, que pelejou por nós, é Jesus Cristo de Nazaré, que se chama ele fiel e verdadeiro, o único. Todas até as palavras do Senhor, o Senhor diz assim, em verdade vos digo, que aquele que não, né, nasce de novo não pode herdar o reino do céu. Depois eu vou ler esses versículos para vocês, tá bom? No final do vídeo. Eu vou soltar as Santas Escrituras, né? Ó. Vou ler para vocês por que o Senhor bebeu. Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Você está vendo a última Páscoa do Senhor foi aqui na terra com os 12 discípulos dele, ó. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Até o Senhor, a última Páscoa do Senhor foi com os 12 discípulos aqui na face da terra, antes dele padecer por nós. Depois daquilo, ele nunca mais, né, se sentou à mesa e ceou. Ó, então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, olha, você está vendo, o Senhor bebeu. No dia que o Senhor fez o sacrifício por nós, no dia que é o dia da Páscoa, o Senhor bebeu, tá aqui, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartite entre vós. Quem come do corpo do Senhor é nós, todo mês, e nós tomamos do quê? Do cálice, né, que é o vinho. Então, glória a Deus, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, o Senhor prometeu que não ia provar o quê? O que é a vide? A vide é o vinho. A vide é o cálice. Por isso que o Senhor sentou nós à mesa e o Senhor bebeu, né? Entreguei para vocês, ó. Sobre o porquê que o Senhor bebeu, porque é dia festivo. Esse sonho, vocês viram que eu contei para vocês que era um dia de festa, né? Entreguei a mensagem do Senhor. Agora eu vou para o próximo sonho.
Deixa eu ler aqui para vocês logo o versículo que eu prometi. Eu vou ler no final do vídeo, tá bom? Ó, eu sonhei que eu tava num canto. Era um dia festivo e na minha frente apareceu várias espadas. Várias espadas, elas se enfrentando, elas se cruzando, várias espadas. E elas se enfrentavam com a fúria, o ódio medonho. E na hora que elas se enfrentavam, eu me apavorei, eu saí alarmando para um, alarmando para outro, ninguém quis me dar ouvido. E eu cheguei numa festa, meu filho estava lá, eu cheguei lá, né? E eu falei para o meu filho também, meu filho não me deu ouvido. E eu saí alarmando, falando para um lá, falando para outro, ninguém me deu ouvido. E tudo que ninguém me deu ouvido, glória a Deus, glória a Deus. Eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor tinha me mostrado no céu. E eu fui guardar. E o Senhor me mostrou em sonho justamente para me soltar para vocês. E é o que eu tô fazendo, né? O que é várias espadas elas se enfrentando? Uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Simboliza o que? Países que vão se enfrentar agora. E vocês vigiem que o Brasil também vai entrar. Porque eu vi no meio da carreira de espada, eu vi o símbolo da bandeira do Brasil e ela mesmo no meio. E vi também vizinha a ela o símbolo da bandeira do país dos Estados Unidos, do país do Trump, né? Então, eu vi ela assim, mesmo no centro, as duas espadas com o símbolo dos países. Somente o símbolo do Brasil, né? Então, vocês prestem atenção, o Brasil vai entrar em guerra. E vocês o quê? Vocês, Jesus está alertando a vocês. Jesus está alertando a vocês. Jesus está alertando o povo brasileiro. Jesus está alertando muitas pessoas pelo meio do mundo, né? Mas a minha parte eu estou fazendo, soltando a palavra de Deus para vocês. Agora vamos embora para o livro de Apocalipse para me falar sobre o quê? Sobre esse sonho para vocês. Passei demais. Pronto, ó. Sobre esse sonho que eu soltei pra vocês agora, que são os pais que vão se enfrentar, e eles vão se enfrentar, vai ser com a fúria medonha, vai ser com o ódio medonho. Vocês, olha, consagra a vida de vocês a Deus, ó. Apocalipse 9, e o versículo? O versículo 12. Passado é um ai. O que é o primeiro ai que vai ser passado? Vai ser o arrebatamento. Ele é um juízo muito grande sobre a face da terra. E eu vou ler para vocês. Mas primeiro eu vou soltar sobre o que, ó. Eis que depois disso ainda vem dois ai. Eu vou ler para vocês agora sobre os outros ai que vai ser, depois do arrebatamento, vai acontecer sobre a face da terra. O que é que vai acontecer sobre a face da terra? Eu vou ler para vocês agora. Ó, o que é que vai acontecer? A destruição de Satanás, olha. O título, né, dessa parábola é Apocalipse 20 e o versículo 8, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Você está vendo? É isso que o inimigo vai fazer. O inimigo vai marcar as pessoas para o quê? Fazer um exército para ir contra o Senhor. Mas é como está escrito aqui, se vocês não receberem, vocês serão salvos. E por isso que tem esses dois ai. O primeiro ai vai ser o quê? De marcar as pessoas, né? E o segundo ai vai ser de quê? A perseguição aos cristãos. Para eles não vão aceitar, eles vão ser perseguidos. Se lembrar da passagem de Daniel. Daniel foi perseguido porque foi imposto. A mesma coisa que foi imposto, vai ser imposto para todos nós. Vai ser imposto. Foi imposto para Daniel, vai ser imposto para todos nós. Ó. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, se vocês, aqui ó, se alguém adorar a besta e a sua imagem, você está vendo? Ele vai ter uma imagem, né? E o quê? E receber o sinal. E receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Como é que as pessoas... Você está vendo como é que a tecnologia está avançada. As pessoas, por que vão receber na testa ou na mão? Porque elas vão ter o que? Quando as pessoas passarem na frente da câmera, elas ser lidas. Da onde era, o que está fazendo, não sei o que. Então, vocês entenderam, né? Na mão, para quando vocês passarem, se vocês tiverem, né? Na hora que vocês passam e entram e compram as coisas. E outra coisa que eu vou dizer a vocês. Na mão, na hora que vocês for passar para poder vocês comprarem. Vocês tendo na mão, vocês
pega ali a mercadoria e compra e vai embora, né? Paga ali, né? Esse que não tiver, aí vão pagar um alto preço, né? Por quê? Por desobediência. Portanto, este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira. A ira do Senhor vai ser no dia do arrebatamento. E essas pessoas que vão beber fora da ira do Senhor vai ser depois do arrebatamento, né? Ó, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse aqui vai ser o que para as pessoas que receberam a marca da besta. Não recebe. Faz igual Mesaque e Abdenego. Também eles foram impostos para eles, mas eles não aceitaram não. Eles preferiram o quê? Ficar perante o Deus de Israel firme e forte, não receberam, mas por causa disso eles foram sentenciados à morte. Mas lá na fornalha de fogo, quem estava com ele era o Deus de Israel, né? Então, assim, a mesma coisa foi com Daniel, foi imposto também, mas Daniel também não acolheu não. E Daniel foi jogado nas covas dos leões, mas lá o Senhor estava com ele, o Senhor fechou a boca dos leões. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre o quê? Os outros 2 ai. É só vocês não colherem, entendeu? Ó, passado é um ai. O primeiro ai que vai ser passado, eu vou ler para vocês ele agora. E ele é terrível sobre a humanidade na face da terra. Esse primeiro ai que vai vir, que vai ser o 6º selo sendo aberto, ele é terrível. Ó, Apocalipse 6. E o versículo 12 até o versículo 17. Bora? Olha o que é o primeiro ai. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cingilo, a lua tornou-se como sangue. Esse aqui é o primeiro ai. Mas eu estou lendo para vocês, não acabou não, ó. Vai acabar no versículo 17. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos abalados por um vento forte. Vocês já pararam para pensar as estrelas caindo do céu? Pois vai ser desse mesmo jeito, né? Vocês, olha, algo que eu vou dizer para vocês. As pessoas colocam as coisas colocar as coisas lá no céu, né? Aí não vem caindo os pedaços que se desmontam lá, vem caindo para terra. Pois então, não é as pessoas não ficam olhando, né? Que ele vem igual um fogo, né? E bate, né? Então, do mesmo, pensa aí as estrelas caindo do céu, vai ser assim do mesmo jeito, né? Ó, vou continuar aqui, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse aqui é o primeiro ai, para você ver como ele é tão terrível. O primeiro ai vai ser terrível sobre a face da terra. Ó, o céu retirou-se, e as montanhas, os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. E aqui tá dizendo que é todos. Então, para vocês verem o que é o primeiro ai, ele é terrível, ó. Por isso que eu digo a vocês, não tenta se esconder não. Só aceita Jesus, permanece firme com ele. A palavra de Deus, ela nos santifica, nos purifica. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os reis da terra, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. Esse aqui é o versículo 15 que eu acabei de ler para vocês. Vocês estão vendo? Eles estão se escondendo. E vocês veem que muitas pessoas que têm muitas condições, elas já fizeram esconderijo, porque elas já sabem que esse dia já está às portas. Então, assim, e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Aqui está dizendo, esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Então, eles estão vendo o Senhor e estão pedindo o quê? Vocês entenderam, né? Claro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Encerrei. Você está vendo que o 6º selo aberto é um dia de ira do Senhor sobre todas as nações, sobre a face da terra. Por causa de quê? Por causa do pecado. Quem dera se vocês fizessem igual o Jonas, né? Que Jonas pegou para Nínive e se arrependeu. Mas quem está aqui é maior do que Nínive. É Jesus Cristo de Nazaré. O que foi o quê? Que fez o sacrifício por nós. Lá na cruz do Calvário. Eu li para vocês. Agora eu vou ler essa passagem que eu soltei para vocês. Eu vou ler ela para vocês agora. Deixa eu só encontrar ela aqui. No instante eu encontro e solto ela para vocês. Tá aqui, ó.
Olha o que é que Jesus falou. Para aquele tempo que Jesus veio, que Jesus fez o sacrifício por nós, Jesus deu Jonas por sinal para aquela geração que ele estava. Para a nossa geração é Jesus. Se vocês escutarem a palavra de Deus que está escrita nas Escrituras, vocês se arrependerem, serão salvos. Mas se vocês não ouvirem, vocês então, olha o que está no versículo, ó. O sinal do profeta Jonas. É Lucas 11. E o versículo, começa no versículo 29. E ajuntando-se a multidão começou a dizer, arrependei-vos, ajuntando a multidão começou a dizer, maligna é essa geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Você está vendo o sinal para a nossa geração é Jesus. Se vocês crerem no que está escrito e vocês aceitarem o Senhor, então serão salvos. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Você está vendo? Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Você está vendo? Para nós, os homens de Nevi, a rainha do sul se levantará no juízo. O juízo é o que? O livro do Apocalipse, a sentença que está sobre toda a humanidade. Os homens de Nevi se levantarão no juízo. É o livro do Apocalipse se cumprindo. As pessoas estão se levantando, que o Senhor mandou se levantar, estão se levantando para chamar o que? O povo ao arrependimento. Ó, encerrei para você. Ó, deixa eu ler já terminei aqui, li esse versículo tudinho para vocês, né? Ó. Porque se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Se vocês se arrependerem, né, com as pregações que está escrita nas Santas Escrituras, vocês salvariam, né? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora eu vou soltar para vocês os versículos. Eu tenho o costume de soltar a respeito de quê? Dos meus sonhos a respeito de vocês, de eu estar chamando vocês o arrependimento. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Arrependei-vos, Jesus está voltando. Para o quê? Para o ímpio, olha. E para o povo evangélico. O povo evangélico eu já li, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessarem o Senhor. Se vocês confessarem o Senhor, pode ter certeza que vocês vão ser confessados. Agora, se vocês negar, olha o que está dizendo. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Se vocês negarem, né? Se vocês negarem aqui na terra, foi aqui na terra que Jesus veio, fez o sacrifício por nós. Foi aqui que ele foi humilhado, foi aqui que ele sofreu, foi aqui que ele padeceu, foi aqui que ele foi perseguido. E foi pelo próprio que ele veio para eles, né? Foi perseguido por eles, né? Foi rejeitado. Agora eu vou bora para o quê? Mateus 7 e o versículo 13, versículo 14, para o povo evangélico, para as pessoas que estão dentro das congregações, no tempo evangélico, no tempo católico. Olha o que é que Jesus fala nesse versículo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus está dizendo que muitas pessoas estão no caminho largo, no caminho da perdição, e muitas pessoas vão passar por essa porta no dia do arrebatamento. Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos há que encontram. Você está vendo que poucas pessoas encontram a porta do céu, e poucas pessoas renunciam para andar no caminho estreito como o Senhor. Jesus disse, ó, quem quiser, Mateus 9, o versículo 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho do Senhor, o caminho de renúncia. Outro versículo que eu vou soltar para vocês, referente aos dois templos e referente às pessoas que têm que aceitar Jesus. Olha o que é que Jesus diz. Para nós que aceitamos Jesus, nós temos que renunciar à vida antiga. Se desprender dela, ó. É totalmente. Se nós não nascermos de novo, é impossível nós herdar o reino do céu. O que é que Jesus fala em João? Em João 3 e o versículo 3.
em verdade, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que aquele que não nascer, que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Em João 3, o versículo 5, disse Jesus disse, está falando assim desse versículo, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, se vocês não têm conhecimento da palavra de Deus, não conheceu a Jesus, como é que vocês vão entrar no reino do céu? Jesus disse na palavra dele, que ele é a palavra do Senhor, a água da vida. Entendeu? Vocês têm que nascer da palavra de Deus e vocês têm que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aceitou Jesus, tem que ter renúncia daquela velha pessoa, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Entreguei para vocês, né? Agora, sobre as pessoas terem que confessar o Senhor. Vou ler para vocês agora, hein? Glória a Deus. Tá aqui. Eu vou ler para vocês sobre as pessoas o quê? Que eu li para vocês, as pessoas que confessam Jesus. Agora eu vou ler, ó. É Romanos 10 e o versículo 9 e o versículo 10. Eu vou ler para vocês, ó. E a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus com a boca, você está vendo lá o versículo que eu soltei para vocês lá, né? Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Vocês têm que confessar o Senhor aqui na terra. E a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus como suficiente salvador da tua vida. Visto que com o versículo 10 agora. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se tu confessar o Senhor, aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e se purificar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar e de nos purificar. E um bom dia para vocês, uma boa quinta-feira para vocês, bom trabalho para vocês e fui. A oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ora, a oração do Pai Nosso. As pessoas que são evangélicas, elas já oram, mas as pessoas católicas, elas oram também. Mas a oração é só a oração do Pai Nosso, é essa que o Senhor nos ensinou, é essa que nós devemos praticar. E um bom dia para vocês, fui. Olha, Jesus ama você. Por isso que Jesus chama o povo ao arrependimento antes de ser aberto o sexto selo. Jesus ama vocês, eu também amo vocês, fui.